gentileza, lendo a palavra bíblica do livro de Josué, leremos o capítulo 22. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco, ó Pai, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo realizado. Em minha casa serviremos ao Senhor. Te amamos. Bem, temos no capítulo 22, 34 versículos e diz versículo 1 em diante. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gatitas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesse o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bassã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze e ferro, e muitíssima roupa. Reparti com os vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da casa de Canaã. Repetindo o versículo 11 que nos diz: Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da casa de Canaã, defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não bastou a iniquidade de Peor, e que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, Israel mesmo o saberá. Se foi rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor,
Hoje não nos preserveis. Se edificarmos altar para nos apartemos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tende vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Rubens e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam os nossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós nos seja um testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam, e nós as nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto nem para o sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças do grupo de milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. 34º e último versículo do capítulo 22 de Josué nos diz: os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Pois bem, por meio desses 34 versículos do capítulo 22 de Josué, nos fala sobre que Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos, do versículo 1 até o 9, e fala sobre o altar junto ao Jordão, do versículo 10 até o 34. Este capítulo é um exemplo em que nos chama bastante atenção o quanto o engano pode existir até mesmo daqueles que são de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Essa é uma condição nossa. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pequenos e somos efetivamente dependentes, na minha visão, do amor, favor e poder de Deus o tempo todo. Aqui, Israel se levantou contra as 2,5 tribos por força da edificação de um altar ao Senhor, onde, na visão de todas as outras, os israelitas viram como se fosse uma afronta ao Deus vivo, quando na realidade não se tratava disso, se tratava e sim da preocupação em manter o exercício da fé entre todas as tribos. Então, se a gente parar para observar, o inimigo verdadeiramente vive a nos rondar. O objetivo é roubar, matar e destruir. Tudo. Paz, tranquilidade, vidas. O conflito estava preparado, conflito armado entre os irmãos, por falta única e exclusivamente de uma comunicabilidade clara. Mas Deus, que tudo sabe e tudo vê, livrou isso acontecesse. Que Deus a todos abençoe. Sucesso. Fica essa reflexão.